E até destaco, Rafael, o que acompanhamos há pouco da declaração do representante da associação ligada ao café, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Márcio Ferreira, quando ele cita, olha, grandes importadores dos Estados Unidos veem essa medida adotada por Donald Trump, anunciada por Donald Trump, como inflacionária para a população americana. O quanto que a possível pressão interna nos Estados Unidos pode fazer a diferença nessa negociação do Brasil com os Estados Unidos. Lembrando que tivemos o dado da inflação em junho nos Estados Unidos, aceleração. Saiu o dado da inflação ontem nos Estados Unidos e a gente tem que olhar todo dia a inflação nos Estados Unidos porque a taxa de juros americana é a mãe de todas as taxas. Se a taxa de juros americana sobe, tem menos dinheiro para mercado emergente, porque o investidor vai ficar lá no porto seguro, que é os Estados Unidos. Então, e os Estados Unidos têm muito dado de verdade. Então, o dado de inflação do consumidor e o produtor, eles são acompanhados na vírgula pelo mercado, porque isso vai dar um pouco do cheiro de para onde vai a taxa de juros dos Estados Unidos. Você falou do café. Eu nasci numa cidade cafeeira, a capital do café Conilon do Brasil, no Espírito Santo. E 80% do café que sai da minha região, ele vai para os Estados Unidos. E o café, você tem Brasil, Colômbia, Vietnã, você não tem muito para onde sair. Então, o cafezinho do americano vai ficar mais caro. Quer outro exemplo? Carne bovina. Os Estados Unidos está sofrendo um ciclo de alta de carne bovina. E boa parte disso tem um fato curioso. Novas gerações de produtores de carne nos Estados Unidos não estão querendo mais ficar na roça, estão indo para as cidades. Então, você vê nos Estados Unidos o produtor, o pecuarista americano matando vaca. Aqui no Brasil, graças a Deus, o agro é pop. Então, as novas gerações ainda estão continuando nas fazendas e apostando no agro. Então, nós temos um problema, porque o gado está no ciclo de alta e aqui o Brasil, que é um grande exportador, vai ficar sem poder mandar carne. Então, você tem ali um problema. No suco de laranja, por exemplo, boa parte do suco de laranja que é exportado, que os Estados Unidos importa, ele vem do Brasil. Então, eu já diria que o café da manhã do americano vai ficar mais caro, porque você vai ter o suco de laranja em alta, o café em alta e o almoço, a janta do americano também, se a carne também ficar nesse embargo. Quer ver outro exemplo? Tem um dado que no mundo hoje você tem três grandes fabricantes de aviões. Você tem a Boeing, a Airbus e a Embraer. E quando você vai olhar dados de aviação regional, principalmente tem o aeroporto de LaGuardia, em Nova York, e o Ronald Reagan em Washington. 30% dos voos que saem desses aeroportos, eles são feitos em aviões da Embraer. Então, vai faltar avião no mercado americano. Então, são moedas de troca que a gente tem importantes nessa negociação, que tem que ser feita de forma diplomática, com diálogo, do jeito que o brasileiro sempre fez. O Brasil ele tem um território continental que foi negociado, limite por limite, sem guerra alguma. Barão do Rio Branco, é só olhar a história. E que a gente continue com esse estilo nosso diplomático de fazer as coisas, a fim de que a gente chegue no consenso e consiga resolver o problema do empresário brasileiro, consiga resolver o problema do consumidor americano, que ambos estão com problema neste momento. Está confiante nisso, Rafael? Trago aqui só dados de como fechamos o pregão ontem. Tivemos o dólar interrompendo uma sequência de 4 altas seguidas, recuou 0,48%, fechou cotado a R$ 5,55, trazendo em tela aqui os números para quem está nos acompanhando. E Bovespa teve uma leve queda de 0,04%. Acima dos 135 mil pontos. Você fala desse caminho, que é o caminho ideal, o caminho da diplomacia, da negociação, mas de fato o mercado vê que há espaço para essa conversa entre o governo dos Estados Unidos e o governo brasileiro? O mercado ele assustou num primeiro momento, tanto que o dólar subiu. Existe uma métrica que é mais importante que olhar dólar e bolsa, é olhar a trajetória da dívida pública e quando você olha os títulos públicos de longo prazo no Brasil, NTN-B.
essas ainda estão um pouquinho estressadas, não tanto por conta da questão comercial, mas por conta do impasse no IOF e nas contas públicas. Existe, então, no mercado, quando você olha os Estados Unidos como parceiro econômico, a gente fez um estudo que, se isso de fato for implementado, o impacto no produto interno bruto do país, no PIB, ele é em torno de 0,2%, 0,3%. Então, em tese, não é tão relevante. Mas para alguns setores, ele praticamente acaba com aquele setor, como que é o caso do suco de laranja, prejudica muito. Frutas, por exemplo, em Pernambuco, a manga, granito no Espírito Santo, a rocha ornamental vai para lá. Eu estava vendo os depoimentos dos industriais. Tem vários produtos que eles são feitos para o mercado americano. Então, eu diria que o impacto microeconômico em alguns setores, ele é muito relevante. Agora, o mercado, ele olha o estilo de negociação do Donald Trump. Qual que é esse estilo? Põe o bode na sala e chama as pessoas para negociar. Isso está sendo em todos os países do mundo onde ele está negociando. Essa estratégia de colocar, nesse caso, quase que o elefante na sala para poder chamar para uma negociação. Então, agora é o momento de ter muita calma, é o momento de ter muita diplomacia para a gente chegar lá do outro lado de uma forma muito tranquila e serena, como sempre o brasileiro foi em saber negociar. Rafael Furlanetti, muito esclarecedor aqui a nossa conversa. Até uma próxima oportunidade. Bom dia para você.